Glória a Deus. Isso aí. Faz um vídeo agora. Pode já abrir na sua Bíblia. 1 Coríntios 2, verso 9. Nós vamos falar hoje de dois tipos de pessoas aqui nessa altar. Uma é aquele ser humano que, para fazer algo para Deus, geralmente ele sempre diz que Deus entende se ele não puder fazer. Alguém que de repente, para dar um dízimo, uma oferta, ou se doar para fazer algo para Deus, sempre diz assim: ah, Deus entende. Deus sabe que eu não posso ainda, Deus sabe que ainda não é minha condição, Deus sabe. Mas o Senhor também vai falar de alguém que entende Deus e por isso faz o que tem que ser feito. Existe uma diferença daquela pessoa que diz que Deus me entende e daquele que entende Deus, por isso faz o que tem que ser feito. Para mim é. Quem entende Deus, querido, vai ser totalmente abençoado nessa hora. Vamos ver. 2 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Você pode repetir comigo? Até mesmo as profundezas de Deus. Pode tomar o seu assento. O tema da mensagem dessa noite, queridos, é o seguinte: superfície ou profundezas? Aonde você quer viver? Meu Deus. Quando nós começamos a adorar o Senhor com aquele último louvor, Deus me fez entrar numa dimensão de uma intensidade com Ele. Porque, querido, nós precisamos entender que dimensão nós precisamos estar em Deus. Até mesmo para a gente chegar no grande dia. Porque a maneira como você recepciona o Senhor aqui, querido, vai ser a maneira que Ele vai te recepcionar lá. Como Ele te vê aqui, vai ser a maneira que Ele vai te reconhecer lá. Então nós precisamos hoje trocar de lugar. Isso é forte. Sair da superfície e entrar nas profundezas de Deus. Que você possa hoje não ser mais aquela pessoa que vai sempre falar Deus entende, mas que você passe a entender Deus, para você dar para Ele o que Ele merece. Existem, querido, pessoas que sempre dizem: ai, Deus não entende, Deus não entende. Querido, mas o teu amor pelo Senhor está onde? Tá desgraçado. Por você entender Deus, você se aprofunda nele. Por eu entender Deus, eu entro numa dimensão com Ele diferente de muita gente. E nós vimos na palavra de Deus, nesse livro de 1 Coríntios, que coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, nem brotou no coração humano, Deus tem para nós. Só que essas coisas não tem como saber, só pelo Espírito, que prescruta todas as profundezas de Deus. Eu quero começar dizendo para você nessa noite que o Evangelho, querido, ele não é superficial. Eu tenho visto nos lugares onde eu vou, por lugares onde eu passo, que existe um Evangelho superficial sendo ministrado. E é uma coisa que eu estranho muito. Se tem uma coisa que a Bíblia não é, e o Evangelho não é superficial. Se tem uma coisa, querido, que me deixa louca quando eu leio, é a palavra de Deus. Porque existem mistérios aqui a serem revelados. Existem mudanças de vida nesse livro que eu quero para mim. Esse livro, querido, tem gente que bota ele embaixo do braço e parece, sei lá, que é o vadimeco, que é qualquer coisa e vai embora. Mas não é, existe relíquia aqui dentro. E se eu entendo isso, eu me aprofundo nele. E eu começo a viver as profundezas que tem para mim. Querida, coisa que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, que você nunca viu. Deus tem preparado para a tua vida, para a tua família, para a tua descendência. Mas nós precisamos, querido, sair do lugar de superficialidade. Jesus é profundo. O Espírito Santo, então, Deus é profundo. Ele
Eles têm uma intensidade, querido, e nós precisamos entender ela nessa noite. Porque a palavra do Senhor é viva. E quando eu entendo ela entra dentro de mim e muda a minha estrutura. Ela me faz enxergar aquilo que muita gente não enxerga. E hoje eu quero falar de alguém que viveu profundamente com Deus. Para que eu preciso disso? Certa vez eu ouvi uma ilustração de um homem que tinha um vizinho, e esse vizinho ele era ateu. E esse homem, né, que era vizinho desse ateu, ele era cristão. Só que num determinado momento da vida dele, a casa dele começou a pegar fogo. E aí esse irmão, ele sempre fazia culto na casa dele, mas aqueles cultos assim, sabe, bem tranquilos. E aí quando a casa dele pegou fogo, aquele ateu foi lá para apagar o fogo. E aí o irmão, né, perguntou para ele: o que você veio aqui ajudar a arrumar essa bagunça toda? Aí o ateu virou para ele e falou assim: porque é a primeira vez que eu vejo sua casa pegar fogo. Será que você entende o que Deus está falando? Aquele homem, ele não era profundo em Deus. Aquele ateu, ele não via uma diferença naquele homem. Ele foi lá apagar o fogo porque foi a primeira vez que tinha visto um fogo acontecer dentro da casa daquele homem. E como é que anda a profundeza de Deus dentro da minha casa e da sua casa? Será que alguém vai passar na rua e vai ouvir algo diferente e vai olhar e falar: eu tenho que entrar dentro dessa casa? Será que alguém vai ouvir uma profundeza de Deus dentro da tua casa, da tua família, e vai falar: gente, tem alguma coisa diferente ali, eu preciso saber o que é? Queridos, nós precisamos exalar essa profundidade. Tem muito crente raso no nosso meio. Tem muito crente raso na presença de Deus. E o Senhor está querendo nos fazer mergulhar hoje aqui nesse lugar. Você começar a enxergar o Evangelho de uma maneira completamente diferente. Vai abrir na sua Bíblia também no livro de Atos. Atos capítulo 6. Quando você vai abrir no livro de Salmo 107, diz que os que tomando navios descem aos mares, mercando grandes águas, estes veem as obras da mão do Senhor e as suas maravilhas nas profundezas. Existe uma profundeza que Deus quer te levar nessa hora. Eu não sei o que você já viveu até aqui com Deus, mas eu quero te dizer que existe algo muito mais maravilhoso, muito mais profundo, muito mais intenso, porque o Senhor é profundo. Atos capítulo 6. E o Espírito de Deus, quando ele estava ministrando no meu coração essa mensagem, ele falou para mim assim: você vai falar sobre Estevão. Eu falei: é assim. Deus falou para mim assim: é. E eu falei: por que, Senhor? Eu falei: Deus falou para mim assim, que ele viveu uma profundidade que nós precisamos viver. Ele viveu uma essência que nós precisamos viver. Queridos, chega da gente pregar só sobre milagres. Chega da gente pregar só sobre Bartimeu, sobre mulher sirofenícia. Nós precisamos pregar sobre pessoas que fizeram uma diferença no Evangelho. Se você for olhar a história desse homem, querido, você vai ver como ele viveu para Deus. Nós precisamos sair daquela situação. Deus entende porque eu não faço. Ei, quando eu entendo Deus, eu faço para Ele. Eu entro numa dimensão sobrenatural e Ele me leva. Porque existe uma profundeza no Senhor. Vamos ler. Aleluia. Atos, capítulo 6, verso 3. Diz assim: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós, consagraremos a oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Existe, querido, algumas características sobre pessoas que vivem na superfície. É igual o peixe. Existe um peixe que eu pesquisei sobre ele, o nome dele é tralhou. Esse peixe,
ele vive na superfície. E estudando sobre ele, eu vi características que ele tem de pessoas que vivem superficialmente. Vou te falar a primeira delas. Quem vive na superfície pode ser pego com facilidade. Queridos, esse pescador, ele vive na superfície das águas. Quando alguém vai pescar, certamente essa pessoa que vai pescar, ela vai pegar o peixe e está logo ali em cima. Quem vive superficialmente pode ser pego com facilidade. Quem vive esse evangelho que eu falei, de pegar essa Bíblia como se fosse qualquer outro livro, vir para a casa de Deus e nada acontecer na tua vida, querido, você pode ser pego com facilidade. Porque tu vive superficialmente. Esse peixe tem os montes. Toda hora um vai lá e pega. Existem situações na nossa vida que a gente, se não tiver uma profundeza em Deus, a gente é pego com facilidade. Cuidado, querido, com situações que podem te envolver, justamente por você não ter uma profundidade com Deus e essa situação te pegar com facilidade. Outra característica desse peixe: vive no meio da poluição. Quem sabe como é que é a Baía de Guanabara, Lagoa, são tudo águas bem sujinhas, né? Eu vi até uma foto agora nas Olimpíadas, se não me engano, da Baía de Guanabara, lá onde está o Museu da Manhã. E naquela foto que eu vi fazendo na faculdade, era bem engraçado, o museu todo lindo e embaixo cheio de sujeira na água. Então, querido, se eu viver uma vida rasa, eu vivo no meio da poluição. O que você está falando, presbítero? Quando eu vivo uma vida rasa, eu observo tudo, critico tudo. Quando eu vivo uma vida rasa, eu não aceito muita coisa. Quando eu vivo uma vida rasa, eu tenho uma tendência a olhar para o meu irmão e ver o defeito dele me paralisa. Porque a minha vida é superficial. Eu posso olhar o problema da igreja e eu vou falar: ai meu Deus, isso na igreja, eu não aceito na igreja. Querido, Deus te aceita com o teu pecado. Por que é que você não vai aceitar o erro que existe dentro da igreja? Meu Deus! Deus nos aceita como a gente é. Agora, se eu vivo uma vida superficial, certamente eu vou vir para a igreja e aí a adoração não foi da maneira que você esperava. E aí você vai começar a criticar, não, porque hoje deu ruim. Superficial. Porque o que está sendo feito aqui, querido, não depende do ministro, depende da sua reação aí embaixo. O que está sendo pregado, o que está sendo ministrado, não depende de mim ou do Ronaldo, depende de como você vai receber. Agora, se eu vivo uma vida superficial, eu vivo no meio da poluição. Eu não tenho raiz. Aonde tem uma má conversação, ali eu estou. Aonde tem algo que fala mal de alguém, ou que critica, que não concorda, ali eu vou estar, porque eu sou superficial. Fico no meio da poluição. É igual esse peixe. Quem vive de uma maneira superficial comigo come muita poluição, bebe muita água suja. Quando existe uma água da vida para você beber, quando existe uma água purificadora para te lavar, não precisa eu ser superficial a esse nível de chegar e criticar tudo. Querido, se eu pudesse, eu estava na igreja todo dia. Essa casa aqui é a casa de oração. Esse lugar, querido, simboliza a noiva de Cristo. E você sabe quem é que tem a noiva? É o noivo. A igreja soberana. Nós precisamos sair da superficialidade. Para tudo que acontece de errado, eu viro o meu biquinho e saio fora da igreja. A igreja soberana, quem tem a noiva é o noivo. Você é noiva. Eu sou noiva. Nós somos noiva do Cordeiro. Agora essa superficialidade me pega e me polui. E aí eu vou, converso com alguém que está poluído também. E aí a gente vai poluir mais um monte de gente. Queridos, vamos sair da superficialidade. Outra característica de quem é superficial: não é muito valorizado. Tem muito produto igual a você. Tem muita gente igual.
Igual esse peixe que eu falei, ele tem os montes. Quem é superficial, querido? Não tem diferencial na sua vida. Quem é superficial é igual. Qual é a diferença? E agora eu vou te falar sobre um peixe. O nome dele é opário. Eu fui pesquisar sobre ele. Esse peixe ele vive nas profundezas muito, muito, muito longas das águas. E eu comecei a ver que esse peixe é diferente. E a característica dele, querida, é que ele vê as maravilhas que ninguém vê. Quem vive nas profundezas vê aquilo que quem vive na poluição não consegue enxergar. Quem vive, querido, mergulhado nas águas, vê tudo lindo lá dentro do oceano. Se eu vivo mergulhado nas profundezas de Deus, querido, eu vou ver certamente aquilo que ninguém vai entender se eu contar. Quem aqui não conhece pessoas que vão contar testemunhos que os outros ficam assim, isso é verdade mesmo? Não é, voz? É verdade mesmo? Mas quem vive nas profundezas, querido, meu Deus, vive coisas maravilhosas, vê coisas maravilhosas. Vale a pena eu me aprofundar, vale a pena eu entrar mais profundo em Deus, porque eu vou ver, querido, aquilo que ninguém está vendo. Estevão, nós vamos falar sobre ele. Ele viu coisas, meu Deus, irmão, que ninguém via, que ninguém que era superficial conseguia entender. Ele enxergava. A segunda coisa, quem vive nas profundezas não é uma presa fácil. Se eu vivo mergulhado nas profundezas de Deus, não é qualquer coisa que o diabo faz que vai me pegar. Não é. Ele pode vir, querido, mas ele não vai conseguir chegar perto. Porque existe muita água te cobrindo, existe muita vida te cobrindo, não vai conseguir te alcançar. Se eu vivo nessa profundidade com Deus, as águas me cobrem. E Ele vai me procurar e não vai conseguir me achar. Nós precisamos entrar na profundeza de Deus para viver esse nível. Do inimigo querer te tocar e ele não chegar, não conseguir chegar perto de você. Porque a tua vida, querido, existe uma cobertura de águas. Você é profundo, você não é superficial. E a última, é muito valorizado. Como Estevão, que nós vamos falar dele agora, caiu na graça do povo. Nós vemos aqui, querido, que praticamente unanimemente toda a comunidade elegeu ele. Nessa passagem que nós acabamos de ler, os apóstolos, eles tinham que continuar pregando a palavra. Porém, as viúvas não estavam sendo servidas. Precisava de alguém para ir cumprir esse propósito. E aí a comunidade toda disseram: Estevão, homem cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus. Sabe o que eu acho mais peculiar na vida de Estevão? É que ele não precisou ter um cargo eclesiástico para ser de Deus. Ele não precisou receber uma unção de altar para ele já ser cheio do Espírito Santo. Ele era um menino de 20 anos. Meu Deus! Ele viveu mais ou menos um ano e pouquinho depois que Jesus morreu. E em um ano e pouquinho que ele viveu, ele fez uma diferença que de repente a gente está 30 anos nessa terra e não conseguiu fazer. Meu Deus! Ele viveu, querido, tão pouco. Mas ele fez uma grande diferença pela profundidade que ele tinha. Existem alguns historiadores que dizem que ele fez parte da comissão dos 70, que Jesus enviou em Lucas 10. Ou seja, querido, ele nem aparecia, mas ele estava lá. Ele buscava essa presença. Ele mergulhava nessa profundidade. Como mergulhar nas profundezas? Vamos ver agora, querido, com a vida de Estevão. No capítulo 6, verso 8.
E Estevão, cheio da graça e do poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Nós vemos aqui, querido, nesse verso, que ele era cheio do poder e da graça de Deus, cheio do Espírito Santo. Como é que eu mergulho nas profundezas, presbítera Dayana? Sendo cheio do Espírito Santo, deixando o Espírito Santo encher você. Eu quero te fazer uma pergunta: o quanto de você tem o Espírito Santo? Todo dia quando eu acordo, eu faço uma oração, e a minha oração é para Deus assim: Senhor, que hoje venha ter muito mais do teu Espírito em mim e de mim. Quando eu digo para Deus que eu quero que o Espírito Santo tenha mais de mim, automaticamente eu mesma deixo de ter muito de mim mesma. Como é que eu posso mergulhar nas profundezas assim, ser cheio do Espírito Santo? Não tem como. Eu preciso ter um relacionamento com Ele. Quando eu tenho um relacionamento com esse Espírito, eu pego as manias dele para mim, eu pego o jeito dele para mim, eu entro, querido, na maneira dele viver, e automaticamente a minha maneira de viver vai saindo, porque ele é profundo. E nós precisamos mergulhar nesse Espírito. A Bíblia diz em Efésios 5:18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não adianta, querido, não só não se embriagar com vinho, é necessário também se encher do Espírito Santo. Não adianta não só não pecar, porque de repente estou falando com pessoas aqui que vão evitar realmente ter uma vida de pecado, mas isso não basta. Teve um dia que eu vi um documentário de Billy Graham, e um irmão da igreja chegou para Billy Graham e falou assim: pastor, nós encontramos o irmão Joaquim embriagado, vamos discipliná-lo, né, porque ele estava pecando, ele errou. E Billy Graham era para ele e falou assim: então vocês têm que colocar no banco todo mundo que não é cheio do Espírito Santo, porque não tem como fazer uma coisa e deixar a outra. Não tem como você simplesmente não pecar e não ser cheio do Espírito Santo. Se você não pecou, automaticamente você tem que ser cheio desse Espírito, para você viver uma vida de profundidade com Deus. Não vos embriagueis com vinho, não se contamine, mas também se encham. Busquem, vão atrás dessa presença que vai cobrir a tua vida, que vai te fazer viver algo diferente, vai fazer você viver algo sobrenatural. Amém. Encham-se do Espírito. Quantas vezes a gente critica o irmão que está pecando, mas a gente não se enche do Espírito Santo. A gente fica falando porque fulano é isso, fulano é aquilo, mas a gente não está buscando nem um pouquinho de vida no Espírito. Nós precisamos entrar na profundeza de Deus e parar, querido, de ficar fazendo esse tipo de coisa. Eu preciso mergulhar nesse Espírito. Ai de mim se não fosse uma vida no Espírito. Ai de você, eu quero te dizer que ele não tem como ter evangelho sem o Espírito de Deus. Não tem como ter êxito na sua vida cristã sem o Espírito de Deus em você, atuante em você, o quanto de você tem nele. Será que você já deixou de falar mal do irmão? Será que você já mandou isso para ele? Será que você já parou de falar bobeira? Já mandou isso para ele e recebeu a vida dele dentro de você? Querido, vamos deixar de ser superficiais. O Evangelho, querido, a única coisa que ele não é superficial. Eu estou fazendo faculdade agora e é engraçado como Deus faz as coisas. Tem mais ou menos 2 meses isso. E eu lá na minha faculdade, as pessoas lá não são cristãs ainda, eu acredito, porque eu estou lá. Glória. E, queridos, eles falam muito bobagem, né? E dentre algumas bobagens que eles estavam falando, eles viraram e falaram assim: não fala nunca daí no Evangelho. E aí eu olhei assim, né? Teve uma hora que deu vontade de revidar. E aí
aí o Espírito de Deus na mesma hora falou assim: o meu evangelho não precisa ser debatido, ele só precisa ser pregado. Aleluia. E você vai estar lá como instrumento de Deus, vai levar a vida de Deus para aquelas pessoas. Mas se eu não tivesse o Espírito Santo ali, querido, eu ia bater de frente com eles. Porque não fala de Jesus não, porque falou de mim. Nós precisamos nos encher desse Espírito. Eles conseguiram ver que eu era cristã, se eu nem abri a boca para dizer que eu era. Mas eu não escondo quem eu sou, eu não escondo o que eu tenho, eu não escondo o que eu vivo. Ele é o Senhor da minha vida. Eu amo esse Espírito. Ele me ensina. Ele me leva a viver uma dimensão sobrenatural. Ele me colocou lá dentro daquela faculdade. Se a gente entender essas verdades, de repente Jesus não voltar mais rápido. Glória a Deus. De repente Jesus não voltou ainda, porque como o Ronaldo estava cantando aqui, querido, a gente não está pronto. A gente não está pronto, porque a gente vai ver esse evangelho superficial, que vive contenda por qualquer coisa, que fica desviado por qualquer coisa. Não, não é isso. Não é isso. O que Deus quer fazer na minha e na sua vida. Aleluia. Vamos ver o verso 10. Então, e não podia existir sabedoria ao Espírito pelo qual ele falava. Querido Estevão, ele falava com sabedoria. Ele falava a palavra com sabedoria. Porque ele se interessava por isso. E eu te pergunto nessa noite, qual tem sido o objeto do seu interesse? Qual tem sido o objeto que centraliza mais o seu tempo e a sua atenção? Como mergulhar nas profundezas de Deus? Sendo interessado no que realmente importa, o reino de Deus. Querido, eu vou te dizer algo. O princípio, o meio e o fim das coisas está nele. Não importa o que você está fazendo agora, começou nele e vai terminar nele. Então o interesse da sua vida tem que ser o reino de Deus. Tem que ser a profundeza da palavra de Deus. Não importa o que você está fazendo no seu secular. Se você tem muita coisa para fazer, não importa. O seu interesse tem que estar nele. Aqueles homens não podiam resistir à sabedoria com que Estevão falava. Esse tempo que ele viveu com Jesus, ele conseguiu extrair coisas maravilhosas para a sua vida. E nós precisamos viver interessados no que realmente importa. Nós vemos o exemplo de Davi, 2 Samuel 6,14. Davi vem entrando em Jerusalém com a arca de Deus. E lá na janela está quem? Sua esposa. Só olhando como ele vem dançando, como ele vem celebrando, como ele vem todo feliz. E quando ele chega em casa, ela fala para ele: bonito, né, seu Davi? Dançando na frente das servas, chamando a atenção. Isso é bonito para o rei de Israel? Davi diz para ela algo que eu me constranjo. Eu me tornaria ainda mais desprezível se fosse por amor a mim. Davi era interessado não era no reino que ele tinha. Ele era interessado na profundeza de Deus. Ele era interessado em como ele iria agradar ao Senhor. Ele não estava preocupado com o que aquela esposa chata estava olhando e criticando. Então por que você se incomoda? Se alguém está te criticando, se alguém está falando de você, a sua importância, o seu interesse, se estiver no lugar certo, querido, não importa nada. Deixa Mical falar. Deixa quem quiser falar. Ah, porque já vem agora o santarrão. Agora que virou crente, já vem agora que ela só está falando de Deus. Não importa nada. Não importa. Aonde está o teu interesse? Nós vivemos uma geração de evangelho tão superficial que o nosso interesse está em ser rico, em ficar no WhatsApp, em ter uma roupa legal. Isso tudo, querido, é consequência de uma vida de profundidade.
Mas o nosso interesse tem que estar no Senhor. Eu me tornaria ainda mais desprezível. Aleluia. Ei, querido, o nosso interesse não pode estar em coisas supérfluas, não. Ai, porque eu tenho que responder todo mundo no WhatsApp. Peraí. Eu tenho que responder todo mundo no Instagram, e no Snapchat, e tudo isso. Isso tudo demonstra onde está o seu interesse. É por isso que quando vem a luta, você, é pego com facilidade. É por isso que quando vem a prova, querido, quando vem alguém falando mal de você, você não se conforma, você vira as costas, você diz isso, eu não aceito. Quem vive nas profundezas nem sabe disso. Eu já vivi momentos da minha vida das pessoas falarem que eu era alienada. Caraca, tu não vê nada. Falei, que bom que eu não vejo nada. Porque eu evito de me contaminar. Nós precisamos ser interessados naquilo que realmente importa. Mateus 6:21 diz assim: porque onde está o seu tesouro, também estará o seu coração. Logo, querido, aonde estiver o seu coração, ali também está o seu tesouro. Qual tem sido o seu tesouro? De repente eu falo com pessoas aqui que o seu tesouro tem sido sua família. O seu tesouro tem sido o seu bem. Olha, querido, eu tenho um tesouro muito lindo, que é minha filha e meu esposo. Mas eu costumo dizer nas minhas ministrações que eles são presentes de Deus. O essencial na minha vida é Jesus Cristo. Aleluia! É Jesus Cristo. Glória a Deus. É o meu Senhor que é o essencial na minha vida. Aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Qual tem sido o teu tesouro? Será que se de repente o seu bebê ficar mal, você não consegue vir à casa de Deus? Querido. Quando eu coloco meu coração em Deus, Deus cuida dos meus filhos. Deus cuida! Ele cura! Eu não vou me esquecer da minha filha. Muito tempo com diarreia. E ela com diarreia, eu estava com ela dentro da igreja. Chegou um momento que eu orei e Deus falou assim, vou curar. E ela tinha bebido, querido, foi aquela leva de todinho, tá? Que estava contaminado. E era uma diarreia que não passava, nem remédio, nem nada. Mas quando meu interesse está no Senhor, Ele cuida de mim, Ele cuida da minha família, Ele cuida de tudo que a mim pertence, Ele cuida do que é meu, porque a minha vida está nele. Aleluia. Verso 11. Então subornaram homens que disseram: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Como mergulhar, querido, nas profundezas? Não ficando preso no tempo. Nós vemos aqui homens que eles ficaram presos lá no